Ao longo dos últimos anos, eu venho estudando várias estratégias de mercado. Essas duas aqui me surpreenderam demais, não só pela rentabilidade delas, como também pela alta taxa de acerto. Dá uma olhada. Nessa mesma imagem aqui, eu tenho 3 entradas onde as 3 foram pro alvo, e tudo de maneira muito rápida. Outro exemplo aqui, eu tenho Bitcoin contra Ethereum, a gente consegue utilizar essa estratégia em todos os ativos. Repara, com algumas poucas entradas, com alguns poucos minutos, a gente já consegue extrair bastante dinheiro do mercado. E se as médias não são o suficientes, eu ainda vou trazer aqui mais uma estratégia utilizando médias mais IFR. A ideia aqui é pegar uma sobrevenda muito rápida de curto prazo para a gente realmente surfar uma longa tendência. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 2 estratégias sensacionais que funcionam para qualquer ativo e para a gente fazer scalp. Além disso, eu vou te falar também sobre 5 pontos que a gente precisa se atentar para ser um bom scalper. Então, bora pro conteúdo. Swing trade em altíssimo nível, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lores, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar para aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos às 14 horas eu divulgo um conteúdo para te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro do mercado. Por isso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo para participar de toda a nossa comunidade, para receber todos os conteúdos e ficar por dentro de todas as novidades dentro do mercado, estratégias, ideias, tudo. Bom, o vídeo de hoje vai ser pra gente conversar sobre scalp. Essa modalidade onde a gente consegue pegar trades realmente muito rápidos, né? O lucro, ele é quase que instantâneo. O scalp, ele propriamente é uma operação em que nós normalmente utilizamos gráficos bem curtos para fazer as operações. Tem muita gente que acha que scalp se trata de alvos curtos, mas não é bem isso, tá? A gente pode fazer e deve, inclusive, fazer scalps de alvos longos, só que utilizando gráficos curtos, utilizando gráfico de 2 minutos, utilizando gráfico de 5 minutos e gráficos em que nós tenhamos muita liquidez. Nesse vídeo eu vou te mostrar 2 estratégias, uma utilizando as médias, sensacional, as médias são dos melhores indicadores, cara, eu não vivo sem as médias, e também outro indicador que eu gosto muito, que é o IFR. Enquanto as médias a gente utiliza para pegar estados de tendência, e ali sim a gente consegue fazer muito dinheiro, né? Porque numa tendência não tem para ninguém, a gente compra o negócio, sobe, vai. Então eu vou te mostrar como fazer isso utilizando 3 médias e também com o IFR. O IFR que é um indicador de força relativa, onde ele me dá o balanço entre comprador e vendedor, mas eu vou tentar buscar operações que estejam a favor da tendência no momento em que os compradores estão respirando. Buscar compra nas correções, é isso que a gente quer. Então olha só, cara, vídeo super especial. Além do mais, eu ainda vou deixar 5 pontos lá no final de bônus, tá? Que tu precisa entender para ser um bom scalper. Sem esses pontos, cara, não dá para ser um bom scalper. Eu vejo muita gente errando no 4º ponto, tá? Que é o ponto mais importante na minha opinião, e por isso eu preciso que tu fique comigo até o fim para te não fazer burrada por aí. Nessa modalidade em que realmente o trader precisa ser um sniper, porque a gente tá pegando poucas operações. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre as estratégias. Então a primeira estratégia que eu vou te mostrar aqui é a estratégia das 3 médias. Eu vou colocar 3 médias no gráfico porque eu quero que as 3 tendências, a de curto, médio e longo prazo, estejam alinhadas, para que desta maneira eu saiba para onde exatamente está indo o mercado e eu pegue o fluxo favorável ao mercado. Se o mercado tá rasgando para cima, cara, se o mercado tá explodindo, eu preciso identificar isso da maneira mais objetiva e mais rápida possível. Não adianta eu ficar tentando achar se o mercado está rápido ou não, eu preciso saber, e para isso a gente utiliza indicador, que é algo que me diz preto no branco se a coisa está rápida ou não. Então eu vou usar médias exponenciais, que são médias mais rápidas, as 3, e eu vou usar para a média de curto prazo uma de 25 períodos, para a média de médio prazo de 50 períodos e para a média de longo prazo a de 100 períodos. Coloquei as 3 médias aqui no gráfico, de 25, 50 e 100, as 3 exponenciais, e agora eu vou precisar que aconteça o alinhamento dessas 3 médias para que o mercado me diga que ele está rápido e forte numa direção, que é o que está acontecendo aqui. Quando eu tenho essa disposição de médias, 25, acima da de 50, acima da de 100, eu tenho o cenário propício para poder operar. Veja bem, só o cenário. Eu ainda vou precisar do gatilho, mas o cenário é esse. Sem esse cenário aqui, eu não tenho operação. Deixa eu recuar um pouquinho aqui, ó. Por exemplo, tá vendo esse cenário aqui todo embolado, em que as médias elas se entrelaçam entre si? Então, aqui eu não faço nada. Eu preciso que aconteça o alinhamento, acontecendo o alinhamento, eu passo a operar. E a partir disso, dado que eu tenho um cenário agora, eu passo a querer ver o gatilho comprador. E qual é o gatilho comprador? Presta atenção. Eu quero que o mercado esteja subindo, mas eu não quero comprar no topo. Eu não quero ver o mercado rasgando para cima para daí comprar lá em cima. Não, eu quero comprar depois de um respiro. Então veja bem, eu vou esperar o mercado andar e assim que ele fizer um pullback, assim que ele respirar, aí sim eu penso em comprar. Qual é o ponto principal aqui? É esperar um pullback ou até a média móvel de 25 ou até a média móvel de 50.
qualquer uma dessas regiões aqui em que o mercado corrigir, eu estou autorizado a comprar depois que o mercado voltar para a média móvel de 25. Olha só, é bem simples. Pullback até a média de 25 ou de 50, eu aceito nas duas, e depois um fechamento acima da média móvel de 25 para que o mercado me diga que ele tá a fim de voltar a subir. Olha isso, bem fácil. Espera o pullback, tá? No mínimo até a média móvel de 25. Vamos esperar. Se o mercado fizer o pullback até a média móvel de 100, eu já não aceito, tá? Isso é importante. Mas vamos pegar um exemplo aqui, ó. Fechou abaixo da média móvel de 25. Então, aqui, a partir de agora eu considero o pullback. Eu preciso de um fechamento abaixo dessa média. Tanto abaixo dessa quanto abaixo dessa. Se o mercado começar a cair e vier abaixo da média móvel de 50, não tem problema. Ainda tá dentro do contexto do pullback. Isso aqui ainda é o contexto de correção. O que eu não quero que aconteça é um fechamento abaixo da média móvel de 100. Mas, como eu já tenho o requisito mínimo, que é o rompimento abaixo da média mais curta, agora eu já sei o que precisa acontecer para eu entrar depois. O que eu preciso que aconteça? Um fechamento acima da média móvel de 25. Então, rompeu uma das duas médias de 25 e de 50 para baixo, depois precisa romper a média móvel de 25 para cima. E é isso, esse é o gatilho. Ó, acontece logo nesse candle aqui. O que eu faço agora? Coloco uma ordem de entrada na superação da máxima desse candle, deixo o stop abaixo da mínima desse cara e o alvo eu vou botar de 1,5 vezes a amplitude do risco. O alvo é um pouquinho maior do que a amplitude do risco. Então eu tenho aqui o alvo mais ou menos nos 99,230 nesse caso. Achei meu ponto de entrada, achei o meu alvo, achei meu stop, tá tudo certo. Entrei, tô dentro do trade e olha aqui, ó, pá. É isso, cara. Em questão, isso aqui é o gráfico de 2 minutos. Em questão de 6 minutos, operação encerrada. Se eu coloquei aqui R$100 de risco, eu saí com 150 e assim a gente vai fazendo. Enquanto as médias estiverem dispostas dessa maneira, é assim que a gente vai operando. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. O scalp é isso, né? O scalp é tentar pegar um movimento rápido. Agora eu vou esperar, ó, vamos ver se acontece. Por enquanto, não faço nada, né? O mercado deu uma explodida ali, bem legal, mas não faço nada. Espera o pullback, espera o pullback, espera o pullback. Testou, veio, mas ainda não fechou abaixo da média móvel. Eu preciso que feche abaixo. Então aqui eu não tenho entrada. Ó, agora fechou, tá vendo? A partir de agora, se fechar acima da média móvel de 25, eu tenho entrada. Aqui eu tenho uma entrada. Coloco mais uma entrada aqui, na superação da máxima. Stop eu deixo abaixo da mínima. E alvo 1,5 vezes a amplitude do risco. Entrei, deixei o alvo ali e... Cara, 2 candles já bateu. E assim a gente vai fazendo, tá? Se tiver mais uma operação mais pra frente, a gente vai e opera de novo. Espera um fechamento abaixo da média e agora espera um acima. Ainda não veio. Ó, repara que nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um pullback até a média móvel de 50. O que eu vou precisar que aconteça depois? Fechamento acima da média móvel de 25. Aqui, tá? Então aqui eu teria entrada com stop abaixo da mínima, alvo 1,5 vezes a amplitude do candle. Repara aqui. Aqui eu tenho Ethereum contra Bitcoin, gráfico de 2 minutos. Curtinho. Repara, tenho a disposição das médias. Tenho a de 25, tenho a de 50, tenho a de 100. Eu já tenho o contexto para poder operar da forma que eu preciso. Agora eu preciso do gatilho, né? O gatilho é fechamento abaixo da média. Vamos esperar aqui, ó. Fechou abaixo da média, de 25. Se fechar abaixo da de 50, tá ok também. Fechou abaixo de 50. Agora sim, ó. Ou volta, ou se fechar abaixo da média móvel de 100, aí eu já não aceito mais operação, tá? Se fechar abaixo da média móvel de 100, aí eu vou precisar de um contexto novamente favorável à operação. Mas vamos ver. Ainda não. Fechou. Aqui, ó. Esse é o cara, tá vendo? Fez o pullback até onde eu precisava, deixa uma ordem de entrada aqui na superação da máxima, stop abaixo da mínima. Vamos ver? Acionou, tô dentro. E agora? Agora é alvo de 1 vez o risco. Vou puxar aqui pra cima, ó, jogo lá. Então a gente tem um alvo aproximadamente aqui, em torno de 150%. E vamos ver. Gráfico de 2 minutos, primeira barra, 2, 3, 4. Bateu, pô, alvo, operação encerrada. Operação curta, rápida, a favor da tendência. Dá nisso, né? A gente entra e... é caixa. A outra estratégia de scalp, a gente vai utilizar uma média um pouco mais longa, que é de 200 períodos. Então já coloquei aqui a média exponencial também de 200 períodos e eu vou colocar um IFR 14, tá? Já deixei ele aqui também, IFR 14. Então assim, o que eu vou precisar? São 3 critérios para essa estratégia. Primeiro, eu preciso que os preços estejam acima da média móvel de 200, indicando que a tendência primária está altista. Então, se a tendência mais forte está apontando para cima, eu só vou pensar em comprar. Porém, numa situação em que eu tenha o IFR acima dos 50, tá? Por que isso? Porque IFR acima dos 50 sinaliza força compradora, IFR abaixo de 50, força vendedora. Esse indicador aqui, cara, ele é simplesmente sensacional. Tu precisa colocar isso aqui na tua caixa de ferramenta, tá? Eu vou deixar um card aqui em cima para te entender melhor como essa ferramenta funciona. Assiste isso aqui depois, porque o cara que não consegue saber utilizar o IFR é um trader capenga, tá? Mas aqui eu quero que tu te concentre nisso. Simples, acima de 50 força compradora. E é aqui que a gente vai focar, tá? Então eu vou focar no momento que o ativo estiver em tendência primária de alta e a força compradora dominando. E aí, qual é o gatilho? Até aqui eu tô te falando do contexto, né? Qual é o gatilho? O gatilho é
assim que eu estiver um outside bar. Um outside bar nada mais é do que um candle que tenha máximas e mínimas maiores do que o candle anterior. É só isso. Independente de corpo, independente de sombra, um outside bar é isso. Inclusive, eu tenho aqui uma regra de coloração no Profit que a gente pode inserir, tá? Eu vou deixar essa regra de coloração aqui embaixo na descrição, tá? Depois tu só pega ali, bota no Profit, fica bem fácil. Então, repara aqui, ó. O Profit já pinta de amarelo todas as barras que são outside bar. E aí eu já sei aonde eu tenho o gatilho. Eu tenho o gatilho no momento em que eu tenho os preços acima da média e FR acima dos 50 e eu tenho aqui então o outside bar candle com máxima e mínima maior que os candles anteriores. Coloco uma ordem de entrada na superação da máxima do candle, deixando o stop abaixo do fundo e o alvo eu vou exigir um pouco mais. Eu vou deixar o alvo 2 vezes a amplitude do risco. Então nesse caso aqui o dólar fica aproximadamente nos 4.917. E agora eu deixo a operação rolar. Ó, repara que aqui ó, não acionou, então eu sou obrigado a botar meu stop um pouquinho mais abaixo, meu alvo um pouquinho mais acima, porque eu preciso deixar o stop abaixo do fundo. Além do mais, eu tenho outro outside bar aqui. Então não estaria errado se eu simplesmente colocasse a ordem de entrada aqui, tá? Considerando esse novo sinal. Mas eu vou deixar aqui, já deixei os pontos bem certinho, né? Então a gente vê, ó. Acionou, tô dentro do trade, uma barra acionada, 2, 3, operação encerrada. E é isso, cara. É isso que a gente precisa fazer. Super simples, super objetivo, não tem mistério, tá? 2 estratégias e agora eu vou te falar sobre os 5 pontos que tu precisa entender para ser um bom scalper. Presta atenção nisso, cara. Primeiro ponto, cara, a gente tá falando aqui de uma modalidade ultra mega rápida. Então vão ter vários sinais ao longo do dia. E tu não precisa e nem deve operar todos. Seleciona só aqueles que tá muito bem encaixado, que tá de acordo com a estratégia e que principalmente cabe no teu controle de risco. Se aparece um sinal que tu percebe, cara, isso aqui tá lindo, maravilhoso, meu Deus, não tem como não entrar, só que passa do teu controle de risco, não opera. Daqui a 2, 3, 4, 5 minutos vai aparecer outra. A gente tá operando gráficos curtos, então não te prende numa única oportunidade, opere somente sinais que estejam encaixados com o teu controle de risco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o controle de risco em si. Opera no máximo 1% em cada trade. 1% é bastante, tá? Parece pouco, mas imagina que tu vai ter lá 10 operações num dia. Imagina que em um dia ruim, a gente sofre 10 stops seguidos. Cara, é muita coisa. Se a gente estiver falando de uma conta pequena, isso provavelmente vai danificar muita conta. Então, eu sugiro de verdade colocar muito pouco capital nessa modalidade. É aquela modalidade que a gente consegue fazer 50%, 100% no único mês, mas com capital pequeno, porque caso a gente perca, isso não vai danificar o nosso montante principal. O terceiro ponto, cara, é, assim, ó, pelo amor de Deus, saiba quando estopar. Planejou o teu stop naquele lugar, estopa. É normal os scalpers terem dias de fúria. Nenhum swing trader tem semana de fúria. É muito difícil, né? Nenhum position trader tem. Agora, scalper tem. Porque a gente fica naquele loop, né? Entrada de operação. Agora eu vou fazer uma operação aqui, agora tem outra lá. E quando vê, o cara já tá fazendo 50 operações em 5 minutos. Então, respira. Não deixe isso acontecer. Estopa sempre que tiver que estopar. Se tu tá vendo que as coisas não estão encaixadas, sai do computador, vai dar uma volta na quadra, conversa lá com o teu cachorro, faz alguma coisa, cara, mas sai da frente do computador. É importante respeitar as regras, principalmente no scalp, que é uma modalidade tão rápida e tão difícil como a gente sabe. Quarto ponto, esse é o ponto mais importante da vida de um scalper. Procurar ativos líquidos. Procurar ativos que a gente não tenha spread. O que é spread? Spread é a diferença do preço de compra pro preço executado. No scalp, cada centavo conta. Imagina que tu tá querendo fazer um scalp aqui no mini dólar. Cara, o scalp no mini dólar é pra pegar algo em torno de 2,5 pontos, 3 talvez. Então a gente vai estar com uma mão bem carregada. Cada tique conta demais. Então, se tu entrar meio ponto a mais do que tu gostaria e sair meio ponto a mais do que tu gostaria, a gente tá falando de 1 ponto já que nós não deveríamos ter pego. Porque a gente sofreu um pênalti na entrada, sofreu um pênalti na saída. Então a gente queria ter pego 3 pontos e acabou pegando 2. Ou seja, 1/3 da posição. Ou seja, nós precisamos de liquidez para operar scalp. Não adianta ficar operando coisa furreca. Se a gente for operar ativo com baixa liquidez, não vai dar certo. E agora sim, aqui no mercado brasileiro, nós temos 2 ativos para conseguir fazer um scalp de forma bem tranquila num gráfico mais curto, que é o mini índice e o mini dólar. No Forex, opta pelos ativos mais líquidos. Nós temos euro contra dólar, euro contra ien, esses ativos muito mais líquidos. No mercado de criptomoeda, Ethereum contra Bitcoin, Bitcoin contra Ripple, sabe? Seleciona muito bem os pares, cara, porque esse ponto é super importante e ele detona a conta dos scalpers sem a gente perceber. É tipo um vírus, ele vai entrando, tu nem percebe, quando vê, pá, matou a carteira e a gente fica se perguntando onde é que veio. E o quinto ponto, cara, fica somente num ativo. Tá no começo dessa estratégia? Fica somente em um ativo. Não fica operando um monte de coisa lá louca, fica olhando só aquilo, fica estudando, incorpora o movimento dos ativos
ativos que tu escolheu dentro de ti para que tu consiga realmente operar aquilo de forma clara com a cabeça limpa. Scalper é uma atividade de altíssima performance. Tu precisa estar com a cabeça limpa. Se tu ficar focando em várias coisas, na verdade tu não vai estar focando em nada. Então opera um único ativo, escolhe um único mercado e faz com que aquilo ali, cara, seja algo parecido com o teu braço, tá? Essas duas estratégias são estratégias em que a gente pega parte da tendência, a gente pega bem rapidinho entradas e saídas. Agora, existe uma forma que a gente consegue pegar realmente o movimento inteiro da tendência, não só uma parte, e buscando realmente a reversão lá embaixo e surfar o movimento inteiro. Essa estratégia eu explico aqui no meu vídeo, onde eu falo sobre as médias móveis e o pivô. É simplesmente fantástico, cara. Assiste e eu te vejo lá.